E Muito aí, bem, Patrick, você tá bem? tudo ótimo. E você? Também, tô ótima, obrigada. Olha, Obrigado vamos pelo convite. começando, Vamos né? lá, Eu vamos. queria agradecer você ter aceitado o meu convite. Na verdade, a minha ideia era trazer um bate-papo com profissionais que eu admiro, a endodontia, o trabalho, a seriedade. E foi por isso que eu pensei no teu nome para estar aqui conversando com a gente, tá? Eu já vi que tem um monte de amigos nossos em comum, né, aqui, Ótimo. e também um monte de alunos meus que estão ansiosos para te ouvir falar e compartilhar conosco um pouco do teu grande segredo para se atingir a excelência na endodontia. Então hoje você vai colocar tudo aqui para a gente de dicas, de segredos e estratégias para a gente conseguir fazer um trabalho e tentar chegar um pouquinho perto do seu, tá? Obrigado. Bom, então, obrigado pelo convite, obrigado pela menção, né, da questão aí do nosso trabalho. Fico feliz que tenha bastante gente que aprecie aquilo que a gente faz, né, que o foco é sempre os nossos pacientes, né, e obrigado, vamos lá. Tem muito segredo, não, né? Vamos ver. Tem sim, então vamos lá. Ó, eu fiz um planejamento Vamos lá. Tá- Seu áudio está cortando. das etapas. Seu áudio. Deus, Viu seu áudio. Repete de novo seu áudio aí. O que você falou que cortou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Eu acho que o da a Renata caiu. Me vem. Acho que eu vou tirar a Renata e colocar ela de novo. Voltou? Ah, agora voltou. chegou? Acho que voltei. Agora Ai, voltou. então, Isso. Vamos lá. Fala do vou planejamento. voltar do planejamento, né? Então, algumas perguntas que me enviaram para em relação à escolha de temas e vamos passear um pouco Vamos lá. do princípio, do diagnóstico ao selamento, tá? Um pouco de tudo. Primeiro, Perfeito. Patrick, eu queria que você falasse para gente como é que você conseguiu alcançar dentro da tua clínica toda a tecnologia que você incorporou, como foi essa caminhada, como foi o teu início. Compartilha para a gente um pouco da tua trajetória dentro da endodontia. Vamos lá. Então, pensando nesse bate-papo que a gente tem, essa pergunta sua, né, como foi a trajetória, como que a gente faz isso, né, os segredos, o pulo do gato, essas coisas. Antes de mais nada, né, pelo tema do nosso bate-papo de hoje, que é como alcançar a excelência na endodontia, primeiro a gente precisa definir o que é excelência. A gente precisa ter um parâmetro, sabe? O que é excelência? Né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Para mim, né, excelência não é a perfeição. Excelência é a gente fazer o mais da melhor maneira possível naquele momento, dentro das nossas possibilidades, tá? Independente do nível de formação, da tecnologia que você tem ou não tem, do lugar que você atende, a classe social dos pacientes, não importa. Excelência é a gente fazer o melhor possível naquele momento. E também saber quando a pessoa, o ser humano que está ali, ele pode ter algo melhor do que aquilo que a gente pode oferecer e também saber ter a humildade de repente, delegar isso a um outro colega. Tá bem? Será que o Perfeito. pessoal está vendo? Sim, Pessoal, acho que está aí, né? Então aí, qualquer Milene. coisa, avisem aí, pessoal. Então, e essa excelência que eu falo, fazer o melhor possível, não é, a gente pensa, mas no tratamento de canal, no não, é em todos os aspectos. E na vida da gente, mas quando a gente está falando da parte profissional, em todos os aspectos, desde a hora que o paciente liga ou manda um WhatsApp para a clínica para agendar, a nossa relação com os nossos indicadores, com os outros colegas não indicadores, com os outros amigos, os que a gente referencia, né? Então, essa excelência, a hora que o paciente chega na clínica, a hora que ele vai embora, o contato,
todo o protocolo de atendimento, ainda mais agora, nesses tempos de Covid-19, que a gente tem que adequar algumas coisas. Então, isso é extremamente importante, a gente ter essa ideia de que a excelência não é só na endodontia, porque a endodontia faz parte de uma coisa que é a odontologia que a gente aplica no consultório, né? Então, a gente precisa entender isso, né? O que a excelência é fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades, sempre, em todos os aspectos, tá bem? Então, agora, em relação à pergunta, né? Como é que a gente fez para chegar nisso? Foi trabalhando muito, se espelhando em profissionais que a gente julga ser pessoas do bem, né? Bem intencionadas. Acho que está fazendo um barulho aí. Renata? Agora Aí, sim. tá ouvindo? Chegou. Então, Agora sim. se espelhando nessas pessoas que a gente julga trabalhar bem, né? Estudando muito, somando as nossas forças com outras pessoas, fazendo parte de equipes, liderando ou não, né? Então, saber que a gente nunca chega sozinho na excelência, né? E às vezes as pessoas acham, pô, o Patrick faz os casos bonitos, não sei o quê, mas tá bom. Não, eu sempre quero mais, a gente tem que sempre querer mais, né? Não tá contente com aquilo que a gente está fazendo de forma rotineira, tá bom, o que eu posso melhorar sempre? Né? Então, isso é algo que é muito importante. Então, o importante, quando a gente pensa em atingir um nível de excelência, é identificar todos os processos que a gente tem no dia a dia, né? Que eu falei, do agendamento à obturação do canal, ao selamento pós-endodôntico, à preservação, como que a gente faz tudo isso? Ter tudo muito escrito, né? Protocolos escritos. Isso eu aprendi lá atrás, com o professor Francisco e Valdrigo, que adoravam fazer receitas de bolo, e é interessante a gente ter essas receitas, até as coisas estarem bem firmes no nosso entendimento, né? E aí a gente fazer com que isso se aplique também no dia a dia, né? Sabendo quais são as prioridades e qual o momento de cada um. Tá? Então, mais Perfeito, ou é menos isso a aí. ideia é sempre ter o foco. Ontem, na live que a gente fez junto com a Flávia, foi bem interessante discutindo isso, né? Da gente saber onde a gente quer chegar. Ter Isso. a nossa prateleira com as coisas lá, isso, é saber onde a gente quer chegar e ter esse foco sempre. Né? E não adianta falar assim, pô, eu vou começar comprando um tomógrafo. Não, cara. Vai começar fazendo um bom curso de aperfeiçoamento, um bom curso de especialização, né? Estudando muito, que é a base. Não é a estética é importante, mas o alicerce é fenomenal. Por isso que a endodontia Conhecimento. exato, o alicerce, o conhecimento é fundamental. Perfeito, Patrick. E aqui eu já vi que tem um monte de rostinhos conhecidos, né? Alunos recém-formados que querem saber, precisam saber que tem um caminho a percorrer, né, Patrick? Não foi ontem que Exato. você conquistou tudo que você tem. Conta um pouquinho aí da tua história, quantos anos você faz Vamos endodontia? lá. Eu faço endodontia exclusivamente desde que eu me formei. Eu me formei em fevereiro de 2003. Fiz 17 anos de formado agora, né, esse mês passado. Um abraço para meus amigos da minha turma aí, que eu amo todos. Esteve junto agora em janeiro, antes do Covid, então deu para a gente fazer o churrasco. Que Então, ótimo. foi bem gostoso. E aí, depois que eu me formei, eu já sabia que eu queria ser endodontista, desde o segundo ano de faculdade, eu queria seguir essa área. Gostei, de graça mesmo. Então, fui fazer a especialização, eu comecei minha especialização. Logo depois da graduação, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em Itapetininga com o professor Francisco. E, na sequência, durante o curso de aperfeiçoamento, eu comecei a fazer a especialização aqui na Unicamp, em Piracicaba. Foram 18 meses, fiz 2005, eu terminei a especialização. A gente termina a especialização achando que a gente é especialista, né? E, na verdade, a gente não Exatamente. é. E até Não. tem uma história que eu gosto de contar. Eu me lembro que eu vi uma colega, a Carolina, fez faculdade, foi minha bichete na faculdade, a Carolina, mais para cima nos comentários aqui.
A Carol, eu não sei se ela foi aluna do professor Luiz André Felipe Pimenta da Dentística, e ele falou uma coisa interessante quando a gente estava no 4º ano, prestes para se formar, né, Renata? Aqui eram 4 anos na época, agora são 5 anos. E aí ele falou assim, vocês estão aí se achando, vão virar dentista, né? Estão com o diploma na mão. Eles falaram, vocês são qualquer coisa. Ele falou, né? Vocês são qualquer coisa menos dentista. Vocês vão começar a virar dentista com 5 anos de formado, mas só vão ser dentistas depois de 10 anos de formado. E aí eu fiz 5 anos de formado, os primeiros 5 anos foram assim complexos, difíceis, fazendo especialização, investindo, comprando, não tinha dinheiro para nada, tinha um carrinho 1983, um golzinho velho, batedeiro, apelido do meu carro. Foram muitos anos que eu fiquei com ele, indo para São Paulo, trabalhar, fazer umas loucuras. E aí a gente, depois que eu fiz 5 anos, eu falei, nossa, as coisas são melhores, mas assim, investindo e dando um jeito de tudo. Quando eu fiz 10 anos de formado, que foi em 2013, eu falei, poxa vida, eu comecei a me lembrar que o professor Luiz André falou na época. E agora as coisas estão começando a andar. A gente começa a colher um pouco mais daquilo que a gente está plantando, né? Uhum. Aí, todo esse tempo, fazendo só endodontia, no começo fazendo endodontia no consultório de outros colegas, né? Trabalhei muito tempo de endodontista caixeiro viajante, mas eu sempre fui muito determinado. Então eu fiz nos consultórios que eu tinha parceria, que foram 4 ou 5 durante todo esse tempo, a gente deu um jeito de colocar microscópio, porque eu sabia que endodontia que eu queria fazer, né, que eu me propunha fazer, então a gente deu um jeito de colocar microscópio em todos os consultórios, aí eu levava motor, localizador, essas coisas, todas as tecnologias já na época, para conseguir desempenhar essa endodontia a melhor possível em cada momento, né? Mas sempre foi muita determinação, sabe, Renata? A gente trabalhar e ter o foco e não desistir. Tem hora que você fala, porra, eu vou começar a fazer outra coisa, eu vou atender convênio, eu vou fazer isso. É um propósito que eu fiz no começo, não está certo e não está errado. Tá? Eu fiz um propósito no começo da minha carreira de não trabalhar com convênios e graças a Deus deu certo. O começo foi complexo, dava vontade de embarcar nessa ideia, mas não me arrependo de não ter trabalhado com convênios desde o começo. Né? Mas isso é uma Muito bom. outra live, né? É outra discussão. Mas é ótimo saber, é ótimo entender que a tua história é bem parecida com a de tantos, né? E que Exatamente. o teu diferencial, de fato, foi acreditar que você queria fazer uma endodontia de excelência lá atrás, né? E aí Exato. hoje você colhe esses frutos. Muito bom, Patrick. Ó, deixa eu te perguntar. Quais são os critérios, né? Quais são os recursos que você utiliza no teu consultório para diagnóstico? Fala para a gente um pouquinho do tomógrafo, né? Que você tem um tomógrafo, fala para todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, eu vou falar então. Ó, eu vi que o primeiro... Boveda tá aqui assistindo a gente, tá? Então, Ô, professor, estamos bem, tudo né? bom? Um dos grandes que me inspiraram ao longo dos anos aí, falar, eu quero ser igual a esses caras. Sabe que a gente chega a fazer a endodontia que eles fazem, você fala assim, pô, os caras estão lá na frente, igual eu comentei ontem, é complicado, é duro de seguir esses caras que são bons, né? Mas tem que ser assim, tem que ser instigado por essas pessoas. Mas com certeza. A primeira ferramenta, essa questão de diagnóstico é muito importante. Na verdade, é a base do nosso dia a dia. A ferramenta inicial, são 2 ferramentas que são primordiais. E todo mundo tem. Não precisa investir muita coisa. Tá? São 3 ferramentas. 2. 3. Primeira, perguntar. Importante. Conversar com o paciente. Ouvir o paciente. E isso, a terceira é o telefone, porque é desde o contato telefônico. A equipe, ou você, quando você não tem a equipe tem que estar treinada para a hora que o paciente ligar, já saber te direcionar qual que vai ser o problema. Eventualmente, tratamentos convencionais, tratamentos eletivos, joia, mas principalmente o diagnóstico é complexo quando a gente tem dor envolvida, situações que é difícil de identificar o problema do paciente. Então, ouvir é a melhor ferramenta de diagnóstico. Perfeito. Né? O resto é acessório. Muitas vezes, no telefone, a secretária já te fala, ó, ele está sentindo isso, aquilo, quer vir. Você já sabe o que está acontecendo. Dói na mastigação, dói assim, não sei o que. Você já sabe
possivelmente qual que é o problema do paciente. Então, a primeira coisa que eu sempre falo que na etapa de diagnóstico a gente tem que conversar com o paciente, ouvir muito o paciente. Infelizmente isso a gente não tem o hábito. Não tem o hábito de falar. Fica questionando e não deixa o paciente falar. Eu deixo o cara falar. Uhum. É lógico que quando a gente percebe que está conversando sobre outras coisas, a gente tem que interromper o paciente. Né? Mas é muito importante a gente deixar o paciente falar, porque é aí que a gente começa a fazer o diagnóstico. E aí, né, depois de entender o que pode estar acontecendo, porque às vezes o paciente não precisa nem de tratamento endodôntico, ele precisa de um tratamento psicológico, muitas vezes. Sim. Né? Ele está descontando o apertamento, é outra coisa, você nem vai fazer endodontia. Mas a gente, depois de ouvir o paciente, nós vamos aí sim fazer toda a anamnese. Eu trabalho, como eu falei ontem, a gente trabalha com o TDO, que facilita muito o processo de coleta de informação, de dados importantes na hora de você fechar um diagnóstico de um caso mais complexo, né? E aí sim a gente vai para o exame clínico, né? Que ele tem que ser um exame clínico criterioso, né? A gente tem que trabalhar de maneira a tentar identificar o problema do paciente, né? Exame clínico convencional, examinar, olhar, palpar, apertar, não bate no dente, isso eu não gosto que faça, né? Percussão, essas coisas eu não gosto muito com dispositivos, mas é mais ou menos por aí, um exame detalhado da cavidade bucal do paciente, da região que está relatada, compara com outros lados. Eu não trabalho com teste, você falou questão de equipamentos, eu não trabalho com teste elétrico, tá? Eu sou fã do gelo, do cotonete congelado, dos ácidos flexíveis, para não falar marca. Testes técnicos, cotonetezinho, né? exatamente, mas gelado. Endo que é o Ice, único né? Exato, é o Endo Ice, um de boa qualidade, que não fique escorrendo líquido, né? Que seja seco mesmo, e que a gente possa identificar, quando for necessário, realizar esse teste. Né? Na sequência, exame radiográfico, exames primeiro o clínico, depois o radiográfico, né? Que aí sim a tecnologia ajuda muito hoje em dia, ter um sensor adequado, bem calibrado e um sensor de... Opa, não sei se a Renata caiu. Aqui. Voltou? Oi. Ter um sensor radiográfico hoje em dia é algo que vale muito a pena. Né? Existem várias marcas, vários modelos para todos os bolsos. E aí eu sigo hoje em dia nessa questão de escolher o que comprar, eu sigo muito uma ideia que o Carlos Murgel falou uma vez, acho que foi eu ouvi ele falando, ele ainda falava isso acho que antes, mas ele falou, compre o melhor que você puder comprar nesse momento. Esse é fenomenal. Se você puder comprar o melhor, compre. Ah, não posso, compre um mais ou menos, depois você muda para um que seja de melhor ainda. Mas tenha a ideia de sempre investir naquilo no melhor possível naquele momento. Tá? E aí, feito o exame radiográfico, a gente, hoje em dia, trabalha, até em julho do ano passado, eu solicitava tomografias de alta resolução em casos específicos, porque a gente não tinha aqui em Piracicaba, né, o equipamento de alta resolução, o tomógrafo de alta resolução. E aí, o ano passado, eu e a Pablo, a gente resolveu fazer esse investimento, né, e aí a gente, hoje em dia, conta com um tomógrafo de alta resolução. A gente tem um equipamento da J. Morita, um equipamento japonês, foi lançado em 2017 e o ano passado entrou no Brasil. E desde então, todos os casos eu tenho tomografia pré-operatória para auxiliar no diagnóstico. E é interessante que eu percebi, Renata, nessa questão de ter a tomografia, porque daí às vezes as pessoas, mas tem que fazer. A tomografia, ela não substitui a radiografia. Tá? A radiografia periapical ainda é imprescindível, principalmente radiografias interproximais, é fenomenal. Eu não fico fazendo técnica de Clark mais, porque não tem muita justificativa. Tá? Oi, tá travando aí, Monique? Eu estou te vendo bem. Acho que travou um pouco, mas agora voltou. Voltou? Sim. Então, a tomografia ela é um exame complementar à radiografia. As dois se complementam. Tá? É algo assim fenomenal a gente poder contar com essa ferramenta que facilita muito a gente identificar. Aí, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente sempre pensa assim... diagnóstico, se tem pulpite, se não tem pulpite, se está bom, se não está... Não, é diagnóstico em função do grau de complexidade técnica. É prever, diagnosticar previamente as possíveis complicações que a gente pode ter no tratamento. Então, diagnóstico é muito mais do que saber se o dente está vital ou necrosado.
Se Sim, tem lesão ou sim, não tem lesão. Diagnóstico, sim, eu acho que mais do que isso é saber o que eu vou encontrar a hora que eu começar o tratamento. Tá? sim. Isso, para mim, é imprescindível e facilita muito. A gente Uhum. ganha um tempo. Não tem o tomógrafo. Faz radiografia orto, mésio, disto angulada, radiografias interproximais. Isso facilita demais o nosso dia a dia. Até Tá? Então, a solicita, né, parte Patrick? Quem não tem o não tem o tomógrafo tomógrafo, pode vamos solicitar, né? trabalhar. O importante é saber, na minha região, onde tem o tomógrafo, qual é o tomógrafo, tenho acesso ao radiologista, vamos fazer, vamos discutir para que é a tomografia, isso é importante. Tomografia para implante é Uhum. diferente de tomografia para endodontia, que é diferente de Sim, tomografia para verificar ATM, para verificar seios da face. Cada tomografia, cada aplicação da tomografia, você faz uma configuração diferente. Né? sim, Então, sim. isso é importantíssimo. Discutir com o radiologista as aplicações e fazer um curso para aprender a interpretar. Para quem não tem esse treinamento, aprender a interpretar a tomografia. Isso é imprescindível. Tá? Perfeito, Patrick, perfeito. Muito Vamos bom. lá. Qual é a tua, não a tua opinião, mas assim, como são os teus acessos? Você é mais conservador ou você trabalha com minimamente invasivo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, na tua rotina clínica. Vamos lá. Tem uma coisa muito importante na minha rotina clínica, Renata, que eu trabalho aqui em Piracicaba e basicamente o que eu faço no dia a dia são retratamentos endodônticos. Tá? Isso é a minha rotina. Eu preciso até, com o TDO, eu preciso ver aqui, mas deve girar em torno de 80% do que eu faço são retratamentos. E retratamento não tem minimamente invasivo, maximamente invasivo, tem o suficientemente invasivo. E Uhum, ponto. Tem casos uhum. que a gente amplia mais, porque a gente precisa resolver o problema do paciente. Sim, Tá? Vamos pensar desses 20% que sobra, 30% que sobra aí, uma boa parte já tem desgastes e tudo mais, então não tem muita justificativa a gente ficar tentando fazer aqueles acessos para colocar um stop de borracha e mostrar que ficou pequeno. Porque sim. tem restaurações em amálgama, restaurações infiltradas que vão ter que ser removidas. Tá? Uhum. Agora, em dentes que tem remanescente, eu procuro sempre preservar muita estrutura. Ótimo. Tá? Hoje, trabalhando com microscopia, que a gente vem desde 2003, trabalhando com microscópio e tudo mais, a gente vê que com as ferramentas que a gente não precisa desgastar muito o dente mesmo. A gente tem a possibilidade de preservar a estrutura. E a gente sabe que quanto mais se preserva, maior a longevidade do dente. Não tem Uhum. ciência mostrando, mas isso é meio que óbvio. É conhecimento público, é consciente Uhum. coletivo. Né? Sim, Então, sim. a ideia é sempre preservar a estrutura. Agora, se tiver que desgastar um pouco mais para melhorar o tratamento endodôntico, a qualidade do preparo e obturação, eu vou fazer um acesso um pouco maior. Não tenho problema quanto a isso. É óbvio que não é buraco, não é gigante, mas é tentar preservar o máximo de estrutura possível. E, além disso, eu acho que o mais importante de tudo não é só preservar. Preservar é importante, mas ao final não é botar uma bolinha de cotosol, é selar o dente com resina composta. Restauração Perfeito. provisória com material definitivo. Muito mais Uhum. importante, eu acho, do que fazer um buraquinho pequenininho e depois botar um algodão e cotosol ali que você mantém o risco de fratura do dente. Eu sigo a ideia, então, acho que foi a Débora que comentou isso há um tempo atrás, suficientemente invasivo. E para mim, eu sigo a ideia do professor Francisco. Não existe acesso grande ou pequeno. Existe o acesso endodôntico correto, que preserva o que tem que ser preservado. Ponto. Perfeito. Né? Agora, se quiser fazer Perfeito. um buraco com uma 10-11, você faz endodontia no molar fazendo um buraco com uma 10-11. Isso é suficiente para limpar o dente? Não sei. Vamos ver o que a ciência mostra ao longo do tempo. Perfeito, Tá? Patrick, muito bom. Me fala uma coisa, hoje os teus casos você finaliza praticamente alguns anos fazendo uso do biocerâmico, é isso? Eu Ou estou você trabalhando com lança a mão de outros cimentos? Como que é a tua Não. obturação? Eu sou uma pessoa bem assim que, quando eu mudo mesmo, sabe? Uhum, Eu acho que foi em agosto até preciso levantar aqui, agosto de 2018, porque os biocerâmicos começaram um pouco mais fortes, acho que foi em 2018, né? sim, Que a coisa começou a rodar. Daí a Angelus lançou de vez, acho que o Bioceciler, e aí de agosto de 2018 para cá, eu só usei obturação, só fiz obturação com cimentos biocerâmicos. Ou gutapercha biocerâmico, né?
ou apenas biocerâmico, tá? Os repair, né? Os put e tudo mais, com consistência maior. Por quê? Pela praticidade, a gente vê que o pós-operatório é confortável, tem o Pulp Canal Sealer, tem o endometazone, tem o H-Plus no consultório, mas desde agosto de 2018 para cá, exclusivamente biocerâmico. Se isso daí começar a me dar pau, eu tô lascado, porque vou ter que retratar mais de A 1000 tua casos aí nesse experiência, período. você tem uma experiência bem ampla, né, fazendo uso do biocerâmico. Porque Sim, 2 anos aí, a gente vê mas assim é 1 ano e que... meio, 2 anos, isso. E qual é o Eu, teu critério para escolher? Usar ele puro ou ele com a guta? o tamanho do buraco. O tamanho do forame. Forame é buraco, né? O tamanho Aham. do forame apical. Uhum. Por quê? Porque o problema é que gutapercha é muito difícil da gente conseguir um selamento tridimensional em casos, principalmente em forames muito amplos e achatados. Uhum. Né? O cimento em si, eu não gosto muito da ideia de ficar com a gutapercha só ali, e o gutapercha no mento e o cimento fluido preenchendo. Então, em casos muito amplos e achatados, eu trabalho com um biocerâmico denso. Tá? Vamos pensar assim. Uhum. O que é muito amplo? Acima de 70. De Uhum. 70 para cima, porque daí é fácil também, é um puta de um buraco grande, como retratamento ou ápice aberto, ainda não formado, aí a gente acaba colocando o biocerâmico sem muito problema, né? Gosto muito de trabalhar com MTA convencional, tá, para fazer esse tipo de obturação. Me dou muito melhor com ele do que com o Repair, por exemplo, BioC Repair hoje em dia, tá? Uhum. Porque é questão de casuística, né? Você Tenho já tinha. muito caso, exato, com o MTA, gosto muito de trabalhar com ele, mas daí tem que estar na moda, né? Então na moda tem que usar o Repair de vez em quando. Sim, Vou ver sim, se dá com para certeza. a gente mostrar um caso daqui a pouco ali, vamos ver se vai dar tempo, eu vou mostrar um caso que eu usei os Ótimo. dois hoje. Vamos Perfeito. lá. Vamos ver sim. Eu coloquei aqui uma pergunta que é um pouco polêmica, né? Vamos Mas lá. que Eu não sou polêmico, eu, mas tudo bem. eu, eu adorei a discussão no Endo Lovers e aprendi muito contigo. E eu queria que você também compartilhasse aqui com quem está nos assistindo, né? A questão de medicação intracanal, Patrick. Os teus casos são lindíssimos, você tem sucesso, muitos casos de sucesso, e você usa pouco medicação intracanal. Eu estou certa? Sim. Geralmente os teus casos são sessão única, é isso? Sessão única. Conta, fala Olha, pra gente. eu sou de uma escola que trabalha na sessão única, né? Aprendi a fazer assim. Medicação intracanal, se tiver que usar, eu trabalho com hidróxido de cálcio misturado a clorexidina gel. Se é melhor, pior, para mim não faz muita diferença, porque para mim a função da medicação intracanal é uma só, uma obturação temporária do canal. Numa situação eventual de falta de tempo ou de uma drenagem de um exudato que você não consegue controlar mesmo, sair no pus, coisas assim, dentro do canal, tá? Basicamente eu uso nesse tipo de situação. Não me lembro, sem brincadeira, eu tenho que pegar o TDO e ver aqui qual foi o meu último caso. Eu vou ver se enquanto a gente vai conversando, eu estou olhando aqui no computador, vocês me desculpem, mas eu vou tentar ver se eu encontro um caso aqui, o último que eu Patrick, fiz com medicação depois que eu te intracanal. fiz essa pergunta, o É. pessoal aumentou aqui, viu? Tá bombando. Então, o pessoal tá saindo de Marília Mendonça para te escutar. Ah, mas é bom, é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui medicação intracanal, hidróxido de cálcio. Vou fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu ver se eu acho. View cases aqui. Vamos ver se ele acha algum caso que tem medicação intracanal. Pouquíssimos, né? Dentro dos teus É, casos, pouquíssimos. ó, o último que eu fiz. Cadê? 12/12/2019. Não, e foi clareamento, não foi medicação intracanal, não. Que eu fiz em mais de uma sessão. Eu acho que você não Olha, vai encontrar. Acho que você não não vai vou, encontrar. eu acho que da época do TDO pra cá não tem nenhum, faz 1 ano e pouco que não tem Ou nenhum seja, caso aqui. Patrick, sessão única funciona contigo, né? Funciona. A questão aí, dessa questão de secar, não secar, a gente discutiu realmente no Endolovers. Tem Aham. várias formas de, entre aspas, forçar a barra para secar o canal.
Eu preferia não falar isso nessa live aqui, porque talvez Não, não dê sim, tempo sim. da gente conversar, Sim, é melhor a gente né? marcar Mas outro assim, momento. exato. Só A para gente passou mostrar acho que foi um que sábado, né, conversando. Mas assim, a eu sessão única adorei. funciona. A Sim. sessão única funciona, tá? Desde que você tenha tempo para finalizar. Se não tiver tempo, faz mais de uma sessão. Caso contrário, tá com dor, anestesia. Essa história, Uhum. tem que estar em dolor. Anestesia o paciente que ele não tem dor na hora da obturação. Ponto. Mas tá Ah, doendo, tá passando anestesia. Então são coisas que a gente às vezes replica, né, passa para frente, mas sem interpretar realmente o que está acontecendo. É sim. claro, tá saindo pus de dentro do dente, não para, não seca, não seca, vamos botar uma medicação. Agora, sangramento ou algum exudato, alguma coisa, eu não vejo muito problema quanto a isso, não. Tá? Top, muito bom. Vamos lá, o que eu anotei aqui? Sistema de irrigação, Patrick, o que é que você geralmente costuma adotar nos teus Eu, protocolos? eu trabalho, a gente faz uma endodontia muito pragmática, no sentido assim, sem alquimias. Tá? Trabalho substância química auxiliar, apenas duas. Gel de clorexidina 2%, para matar a bactéria e lubrificar o canal. E EDTA 17% para remoção de smear layer. Substâncias químicas auxiliares. Uhum. Irrigação ativa com água destilada. Ou soro fisiológico, né? Ou normalmente água destilada. É isso que eu uso, tá? Gosto bastante de trabalhar com agitação da substância química auxiliar, não a clorexidina, e eventualmente eu agito a clorexidina em algum retratamento para remover algum resto de gutapercha, mas normalmente o EDTA, ativando o EDTA com agitação ultrassônica, eu gosto muito da Erisonic, da Health, ou aquele Easy Clean Easy da Clean. Easy, né? Eu trabalho bastante com ele também, são as duas coisas que eu uso. Uhum. Tá? É muito prático, e é assim que a gente trabalha nos nossos cursos. Né? Sem muito, se é caso assim, a gente faz isso, se é caso assado, faz aquilo. Não, é tudo igual. Tratamento, retratamento vital, necrosado, com lesão, sem lesão, ápice aberto, ápice fechado, absolutamente a mesma coisa para todos os casos. Tá? Não tem alteração de protocolo nessas situações. Tá? Perfeito. E, Patrick, a gente que conhece o teu trabalho, a questão da tua blindagem, né? Os Hum, teus indicadores já costumam te solicitar a colocação do fibra de vidro, né? É isso? isso daí, na verdade, é uma coisa muito importante. Para a gente, para a nossa equipe, para nossa forma de trabalhar, a endodontia termina quando a câmara pulpar e a coroa dental elas são preenchidas com um material adesivo definitivo. Tá? Ou resina composta na confecção do núcleo de preenchimento em resina, ou a instalação de um pino de fibra de vidro e a confecção de um munhão provisório. Tá? Isso é algo que a gente vem construindo na nossa carreira, na nossa equipe, desde da especialização e depois não é algo que a gente achou do nada, a literatura mostra que isso daí aumenta a longevidade do dente. Se discute se aumenta sucesso, não aumenta sucesso. Eu não estou muito preocupado só com o sucesso endodôntico. Eu quero que esse dente fique na boca. Sim, sim, Para mim, perfeito. isso é o mais importante. Prefiro um Uhum, dente na boca com lesão do que um dente fora da boca sem lesão, mas perfeito. fraturado. Sim, Tá? perfeito. Com lesão, você faz uma cirurgia parodôntica e resolve o problema dele. Então, a gente, em todos os casos, com o protocolo, finaliza dessa forma. E isso não foi do nada. A gente veio primeiro trabalhando com os indicadores, né? Aos poucos, discutindo a forma de trabalho. E hoje em dia, os meus indicadores não precisam mais solicitar. Patrick, eu quero que você coloque um pino. Não, eu vou fazer aquilo que for indicado para aquele dente. A gente tem uma Perfeito. relação aberta nesse sentido. Agora, o que eu gosto dos indicadores me falarem é o quê? Esse dente vai receber um laminado, esse dente é uma coroa total, esse dente é pilar de prótese. Aí isso direciona o tipo de finalização, né, de blindagem, que eu não gosto muito desse termo, mas o tipo de selamento definitivo, procedimento pré-restaurador. Tá? Uhum, Mas isso faz parte do nosso protocolo. Não existe sair do consultório sem uma resina ou um pino. E, perfeito. inclusive, num caso que tenha a necessidade de uma medicação intracanal, o paciente vai sair com uma restauração provisória em resina composta. Uhum. Medicação intracanal dentro dos canais, Teflon na câmara pulpar e resina composta. Vai ter que tirar depois? Vai. Tem problema. Compra uma resina barata e faz isso. A gente minimiza muito o problema. Show, Tá? perfeito. Mostra aí pra gente um caso que você concluiu hoje. Eu vou
que eu comecei Consegue? e terminei hoje. Vamos lá, vou ver se eu vou. Eu nunca usei aqui, né, essa ferramenta, mas esse caso é interessante, porque a paciente me procurou na semana passada. Semana passada, tá vendo aí? Sim, Só que sai essa. só o lado direito que você tá na É, frente, né? mas aí eu não vou conseguir mexer nisso. Eu Vocês vão também me não sei, desculpar. Não, acho que. mas Deixa eu ver acho se que dá dá para. certo, acho que Acho que talvez. deve dar para fazer. Na próxima live eu vou fazer a apresentação sem essa cabecinha ali. Mas vamos lá. Essa paciente ela teve um abscesso nesse 47. O colega fez o acesso, ela teve edema, entrou com antibiótico. Quando ela veio na semana passada comigo, ela estava com uma limitação de abertura bucal muito grande. Ela veio nesse primeiro dia, pelo contato telefônico, eu falei, já estava tomando antibiótico, eu tinha diminuído o edema e tudo mais, falei, vamos começar o tratamento nesse dia. E ao realizar o exame clínico, a gente vê, aqui tem uma régua, a abertura bucal dela estava de 22 milímetros, um 47, impossível de conseguir abrir o dente. Tá? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui, aqui o exame radiográfico, né? Aqui o exame tomográfico que a gente vê, dá para ver o principal, olha a raiz distal, uma lesão extensa, olha a amplitude do forame, né? E a curvatura apical que tinha, né? Então, a minha foto não sai, viu, Renata? Infelizmente. Não, mas A tá Renata ótimo, Friedman, assim. não, a Renata Friedman comentou ali, né? Tá. Não Mas tem tá como. ótimo, dá pra ver. Vamos lá. Então, a gente conseguiu, fez isso. E aí, a ideia é o quê? Vamos ter que resolver o problema da paciente. Dá para fazer alguma coisa nesse dia? Não dá. Qual que é a alternativa? Paciente com limitação de abertura bucal, muita dor, não conseguia abrir a boca. Não ia forçar a barra. Né? Então, o que eu fiz? Prescrevi um relaxante muscular para ela, tá? E ensinei ela a fazer a fisioterapia. Eu não sei como é que vocês fazem, né? Fazer exercício de abertura bucal. Pedi para ela comprar aqueles palitos de abaixar a língua, assim, ó, e vai colocando 3 vezes por dia, algumas repetições. Cada sessão daquilo, tentar colocar um palitinho a mais, sem forçar a barra. Né? E aí ela veio hoje pela manhã com essa condição. A minha reguinha da endo ali nem dava mais certo. Muito né? bom. Então, hoje, sem dor, sem nada, a gente conseguiu fazer o tratamento. E aí, o que a gente fez? A anestesia é uma paciente com muito medo de anestesia. Fiz o bloqueio, apenas o bloqueio do alveolar inferior. Ela chorou na hora, não sentiu dor, mas chorou porque ela tem trauma de anestesia. Né? Eu podia ter entrado com uma sedação, eu tinha pensado em sedar essa paciente, só que ela não tinha como ela vir acompanhada para fazer sedação com oxinitroso, não, com benzodiazepínico, né? E o oxinitroso eu acabei não pensando nele naquele momento, mas tudo bem, a gente conseguiu fazer o isolamento absoluto. Aqui, a desobturação foi feita com insertos ultrassônicos, eu gosto muito de desobturar com insertos ultrassônicos, tá? A parte reta do canal, ou quando tem curvatura, a gente entorta um pouquinho o inserto ultrassônico e consegue até ir além um pouco da curvatura, né? Deixa eu pegar aqui. Repreparo, depois de remover toda a gutapercha, a correção no canal distal, o forame ficou extremamente amplo, o preparo foi um preparo feito com instrumento manual, praticamente, foi lima 70, que eu passei 1 milímetro pelo forame, então o forame ficou realmente amplo, né, e uniforme, acredito eu, o mais limpo possível. Não toca todas as paredes, não tem problema, o que tocar é melhor do que não tocar nada. E na raiz, nos canais mesiais, a gente corrigiu os desvios e fez patência nos 2 canais, repreparo também com limas Easy. Eu usei Logic 15.5 e 25.05, tá? Logic 2, eu gosto bastante desse instrumento. Na sequência, secagem dos canais, aí sim, toda a substância química empregada foi o gel de clorexidina durante o preparo, né, desobturação e preparo, e a irrigação sempre com água destilada. E no final, EDTA 17% agitado com ultrassom e lavado bastante. Aí os ciclos dos protocolos, isso varia bastante. Secagem, os canais mesiais constritos, a lima final, anatômica final, ali o forame final ficou 35, então dava para obturar com gutapercha e cimento. Acho que dá dando para ver na foto da direita inferior aqui. Sim. Cimento Bioceciler, tá? E o canal distal, vamos lá.
Olha lá o canal distal. Vê se vai. Opa, deixa eu só entrar aqui a próxima foto. Olha lá. Oh, não é essa foto que eu quero. Aqui. Canal distal obturado com BioC Repair. Tá? A gente vê aqui, que cortou um pouquinho aqui na imagem, já o preenchimento do canal. Eu fiz uma radiografia transoperatória, que é a hora que a gente pode corrigir algum defeito, alguma coisa assim, né? E aí, então, aplicação, colocação no canal distal, aqui o canal mesial, né? Com a gutapercha. No canal distal não vai dar para a gente ver ali em cima, mas está com uma camada de Cotozol para isolar o BioC Repair, que ele demora um pouco para tomar presa, né? Na sequência, aplicação do sistema adesivo, lembrando daquele protocolo de impermeabilização coronária, né? Confecção do núcleo de preenchimento em resina, tá? E aqui o resultado final. Ajuste oclusal, não vai dar para a gente ver, mas dá para a gente ver a radiografia, que é o mais importante aqui, né? A gente vê ali na raiz mesial que a gente conseguiu a obturação, extravasa um pouco de cimento, isso não tem problema algum. Ao longo do tempo a gente vê que o biocerâmico, eu não sei se o biocerâmico em si é reabsorvido ou se o radiopacificador é reabsorvido. A Patrícia está ali, ela pode falar para a gente. Mas para mim também não importa muito se reabsorver e reparar a lesão, para mim tanto faz. Tá? E aí o canal distal também obturado. Prognóstico, acredito que favorável. Foi recomendada a instalação de uma coroa total nesse dente. Para quê? Para minimizar o risco de fratura ao longo do tempo, né? E quando a gente pensa na excelência, o caso ficou com um padrão de qualidade satisfatório, acredito que tem uma boa chance de cicatrizar. Se não sarar, não sarou, extrai, fizemos tudo, né, que a gente podia fazer, mas a gente tem que pensar no paciente como um todo. E aí, já conversei com o dentista indicador, aliás, mandei no relatório, que o dente 36, que apesar de que radiograficamente satisfatório, eu não coloquei, na tomografia a gente vê lesão periapical crônica. Informei que isso daí é necessário fazer uma reavaliação em relação ao que tinha antes. Eu não sei se isso daqui é lesão ou não é lesão, porque pode ser uma cicatriz, né? Mas pelo que eu entendi, esse dente era um tratamento original, era vital antes de ser feito a endodontia. Então a gente vê esse espessamento, recomendei que a endodontia fosse refeita, Sim. né? Porque o risco de acontecer uma agudização é o mesmo, e a paciente teve um quadro clínico bem chato aí em relação a esse dente. Então, é pensar no todo, né? Não é focar só no dente que a gente está fazendo, mas sim no todo aí do paciente, né? Então, o resultado, acredito que seja favorável, um prognóstico aí muito, muito bom, eu acho. Né? Sim, sim, muito bom. Esse caso, como eu falei para você, eu utilizei aqui, deixa eu sair agora, eu utilizei aqui o BioC Repair, usei quase todas as tecnologias, né, para a gente fazer diagnóstico, interpretar o que estava acontecendo com a paciente, fazer orientar sobre a fisioterapia, né, muito interessante, para poder trabalhar de uma forma mais confortável. Se eu simplesmente falasse para ela, vamos esperar uma semana que vem a gente vai fazer essa endodontia, ela viria essa semana aqui ainda com uma limitação grande de abertura bucal. Sim, talvez sendo uma sequela duradoura por muito tempo, né? Então, com essa manobra, ela conseguiu aí melhorar bastante. Eu feliz da vida, né? Saiu daqui agradecendo, feliz. Então, e agora já saiu, assim, com planejamento para a gente reavaliá-la daqui a um ano, né? Que é o mínimo que a gente usa de tempo de reavaliação, para saber se teve reparação ou não, né? Ou o processo de reparação está andando. A primeira volta para você agenda com 12 meses, é isso? Ou você agenda algo antes? Não, 12 meses. Um ano. Eu só agendo com intervalos menores pacientes, casos de trauma, né, e casos de revascularização. Trauma, no primeiro ano eu faço reavaliações a cada 3 meses, depois no segundo ano a cada 6 meses, e dependendo de como for, no segundo e terceiro ano a cada 6 meses, dependendo de como for, eu estendo para 1 ano, tá? Mas assim, no geral, menos de 1 ano eu não faço preservações. Tá? Eu acho real, assim, ó, perda de tempo. Porque a gente não vê muita diferença. Os seus pacientes costumam retornar por pura e espontânea vontade? Eu vou falar vontade? palavrão. Nem fudendo. É difícil, infelizmente. Né, o meu trabalho de doutorado, que eu estou terminando
esse ano aqui, a gente está finalizando, é preservação de retratamentos endodônticos em dentes com lesão. Resultados bem interessantes, né? E aí, muito complicado de conseguir o pessoal vir. Basicamente, o que eu consigo de preservação são os pacientes que voltam para tratar outros dentes. Como eu acho que eles gostam de mim e voltam sempre, ótimo, né? Sempre né? que precisam, né? Tem uma boa taxa de retorno, então o cara confiou, eu consigo as preservações. Né? Mas assim, vamos pensar aqui em torno de 10 a 15%, vai, no máximo que eu consigo de preservação. Eu sou até talvez eu conseguisse mais, eu ainda estou num processo de adaptação de uso de TDO, muita coisa acontecendo, então eu não faço o TDO trabalhar para mim nesse sentido, de uma forma mais o TDO, que é o software, né? Explicando para quem não conhece, o Total Isso, Digital explica, Office. porque tem alguns que não, algumas pessoas não conhecem. Que é o software de gerenciamento que a gente trabalha, que gerencia absolutamente tudo aqui na clínica, desenvolvido pelo Gary Carr, Carlos Murgel, toda a equipe do TDO lá nos Estados Unidos, Califórnia. Ele gerencia tudo, né? A gente não tem papel, não tem nada no consultório, e ele trabalha pela gente, é um funcionário a menos que a gente tem na clínica. E tem algumas funcionalidades que eu ainda não pego em cima disso, porque ele automatiza envio de e-mail para preservações, coisas assim, né? Contato com o paciente. Mas eu estou tão corrido que tem doutorado, tem clínica nova, tem tomógrafo, tem muita coisa acontecendo, muitos projetos, e aí a gente acaba deixando algumas coisas para trás. Né? Eu preciso dar uma melhorada nesse quesito aí de preservação. Né? Mas é algo que realmente não é fácil de conseguir, viu, Renata? Patrick, qual é a tua opinião? O que você está pensando da odontologia após essa pandemia, essa crise que o Covid nos trouxe? Eu vou dar duas opiniões. Primeiro, em relação à endodontia. Eu não vejo tanto problema para a gente, porque dor vai continuar acontecendo e as pessoas vão ter que tratar. Nós vamos ter que nos adaptar em relação à forma de pagamento, flexibilização, dividir para o paciente, coisas assim. Tá? Isso a gente vai continuar fazendo endodontia. Talvez volte um pouquinho parecido com 2015, 2016, que a coisa estava mais complicada aqui no Brasil. Né? Que o pessoal estava fazendo aquilo que precisava. Mesmo assim, a gente conseguiu viver e tudo mais. Agora, a odontologia. Eu estava assistindo uma live mais cedo do Oswaldo, um pedacinho da live do Oswaldo Scopin com o Arbex Filho, da Estética. O Oswaldo passou por aqui agora há pouco. O Arbex, eu só peguei uma partezinha, e isso é uma coisa interessante. A odontologia como um todo vai ter que se readaptar. A parte de biossegurança, eu já falo sobre isso, tá? Mas a parte de tratamento mesmo. Vai diminuir fluxo, vamos ter que voltar a focar muito na manutenção e promoção de saúde, né? Reabilitações extensas, estéticas, talvez fiquem em segundo plano. Mas nós somos dentistas, então a gente vai ter que se voltasse, para quem é clínico, né, quem não é especialista como a gente em endodontia, vai ter que passar a se preocupar bastante com essa parte aí de reavaliações, de promoção de saúde, voltar a ser dentista clinicão, sabe? Fazer restaurações, profilaxias, remoção de cálculo, essas coisas assim. Em relação à biossegurança, eu tenho visto muita coisa, tá? Confesso para você que eu não negligencio nada. A gente está seguindo, tem protocolos aqui na clínica. Estou atendendo 2 pacientes por dia no máximo. Estou tendo que agendar a urgência. Isso é absurdo, mas não dá. Estou seguindo as recomendações. Mas assim, eu estou achando um exagero de algumas coisas. Né? Eu não acho que é uma gripezinha. É uma gripe, é uma doença importante, a Covid-19. Para pessoas do grupo de risco é muito importante que se faça isolamento de verdade mesmo, né? Evite ao isolamento vertical, né? Exato. Mas assim, aí eu tenho visto algumas coisas, gente colocando tubo de aspiração, umas coisas assim que, terminou o tratamento endodôntico, não vai atender o paciente sem máscara, não vai atender o paciente sem óculos. Eu trabalho no microscópio, não uso óculos, não estou usando óculos, não consigo trabalhar. E eu não consigo trabalhar sem microscópio. Então, trabalho no microscópio o tempo inteiro. Terminou o atendimento, se lava o rosto. Se tiver um banheiro na clínica, toma um banho. Mas não vejo tanta necessidade de toda essa preocupação do jeito que tem. O grande problema é que a gente que já faz as coisas, já tem os cuidados de biossegurança adequados na clínica,
não muda muita coisa. O problema é que, infelizmente, a odontologia, né, a biossegurança na odontologia é muito negligenciada. Eu já vi Sim. histórias de gente que... de gente que lava a luva, bota Sim, para sim. secar no varal, Sim. reutiliza coisas que não dá para ser reutilizada. Uhum. Isso não dá, E entendeu? esse profissional vai precisar se readaptar, né? Vai precisar se reinventar. Exato. Esse aí. Na verdade, vai ter que Mas a fazer o gente, certo. né? Na verdade, o que a gente já faz, eu fiquei até bem chateada assim no início, quando eu via colegas falando que o dentista tinha que parar, não podia atender, o dentista é o primeiro a se contaminar. Na verdade, nós enfrentamos vírus terríveis diariamente, Então, e o bactérias médico tem que parar? terríveis, né? E nós somos capazes, nós somos Claro. capacitados e preparados para isso, né? Então, eu também concordo contigo, assim, a minha opinião é essa. Eu acho que nós estamos prontos, sim, nós somos preparados, nós somos treinados. Eu acho que ninguém tem a biossegurança que nós temos, né, dentro dos nossos consultórios. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, seria uma mensagem de esperança, porque eu estou vendo muita Sim. gente desesperado. Seria uma mensagem de esperança e uma mensagem de segurança, né, de que Exato. precisamos estar seguros de que nós somos capazes. Não tem ninguém mais Façamos, preparado do que nós, né? façamos o correto. Temos que continuar, principalmente endodontista. Tratamentos Uhum. eletivos, a gente tem que fazer, eu talvez possa adiar um pouquinho, porque a gente é recomendação, né? Sim, Então, sim. já tem uma flexibilização, mas assim, endodontista não dá para parar. A gente tem que Uhum. continuar fazendo, porque os pacientes têm dor. Agora, Isso. tomando todos os cuidados, fazendo os cuidados corretos de biossegurança, nos protegendo a nossa equipe, Uhum. né? Da maneira correta, eu não vejo problema. Agora, o problema é que o pessoal não faz nada. Sim. Aí fica complicado. Aí a gente está transmitindo, sendo um vetor para outros pacientes, né? E porque Uhum. senão a gente vai pensar, os médicos vão parar também. Sim, Eles estão sim. mais expostos ainda do que a gente, estão em contato direto. Ah, uma outra coisa importante, eu tenho feito uma pré-triagem telefônica para Uhum. saber se o paciente está bem, teve contato, estava em isolamento e tudo mais. E se realmente é urgência, tem risco de ter dor, isso é importante, né? Mas assim, tem que ter preocupação? Claro que sim, porque nós temos que preocupar não com a gente somente, mas com as pessoas ao nosso redor, os nossos pais, avós, os outros colegas mais de grupo de risco, né? Então, Sim. eu tenho muita preocupação. A Pabla, ela precisa de um certo isolamento, ela tomava uma medicação imunossupressora. Então, eu estou preocupado com isso. Mas eu estou Sim. preocupado com os meus pacientes. E aí, deixo na mão? Uhum. Isso aí. Eu Né? também concordo Temos que contigo. pesar as coisas aí. Agora, é óbvio que eu não estou atendendo de qualquer jeito. Não pode Uhum. fazer isso. Né? Mas Nunca ele sempre fez fizemos, tudo né? certo. Sim, Eu, às vezes, sim. fico irritado com as minhas secretárias de tanto, minhas assistentes de tanto que ela ali, tá bom. Não, não tá bom, né? Não é, sabe? Então, temos que fazer o certo. Isso aí. Tá? Ai, Patrick, que ótimo. Chegamos ao fim da nossa live, né? Eu queria te agradecer de coração por você é super tão ocupado e está aqui conosco, né? Com todos os nossos amigos aí que participaram ativamente. Endolovers bombou aqui. E te dizer que eu te admiro profissionalmente e mais ainda, Patrick, a tua humildade, sabe? Você é aquele que incentiva a todos e precisamos muito de pessoas assim em todas as esferas da vida, principalmente no âmbito profissional, né? Que a gente sabe que sempre existe aquela competição boba que não leva a nada e você sempre incentivando a todos. Quero te dizer que estou quase lá realizando aquele grande sonho que você tanto me ajudou, tanto me incentivou, né? Estamos quase conseguindo. E te agradecer de coração e te dizer que continue sendo essa pessoa assim de luz, porque tenho certeza que você muda e faz a diferença na vida de todos nós, colegas e enfim, todo mundo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com os nossos amigos, os seus alunos. Eu divulguei para os meus alunos também. Obrigado aos nossos amigos. Eu acho que a gente precisa de somar para conseguir multiplicar as coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente compartilha uma série de coisas, a gente absorve uma série de outras coisas dos nossos amigos. Então, a vida é assim.
A gente vai caminhando junto, não precisa correr um contra o outro. Sim, Correndo sim. junto, seguindo, tocando Perfeito. o barco, e a vida vai acontecendo, de boa, né? Às vezes as pessoas falam, pô, Patrick, mas você ensina isso, você ensina aquilo. Vai lá, faça, se conseguir, beleza, não conseguiu, a gente tenta e vida que segue, não tem erro. Tamo junto sempre, tamo junto sempre. Que bom, Tá Patrick. bem? Muito obrigada. Ó, deixa salva a live aí, que eu vou Eu vou avisar para salvar, todo vou mundo. terminar aqui, que eu coloco no meu IGTV, quem quiser assistir, tá lá. Eu mando para o Show. link e compartilho com você, tá bom? Show, Meus obrigada. amigos, Tchau, gente. tudo de bom para vocês. Um Beijo beijão, grande tamo e até a junto. Em próxima. breve a gente se abraça. Tomar uma Tchau. cerveja mais tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, tchau. Beijo.